Programa Transformando Vidas, com apóstolo Wilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Quero mandar um abraço a todos vocês aí de Poste Caldas, Bandeira do Sul, Campestre, também Serrania, Machado, toda essa região maravilhosa aí do sul de Minas, pessoal tremendo, né? Essa região que a gente ama tanto, né? Mas você ama porque o senhor é daí? Não. A partir do momento que você aceita Jesus e você recebe, né, o chamado do Senhor, você ama todas as pessoas, trabalha em favor de todos. Mas eu quero mandar um abraço especial a todos vocês que têm acompanhado toda segunda-feira, né? Sábado, que liga aí o seu televisor, está nos acompanhando. Nós temos recebido aí muitas pessoas que têm falado conosco sobre o nosso programa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Você vai estar acompanhando aí uma vinhetinha da chamada do nosso programa. Você que quer também fazer parte, né, desse mover de Deus, não somente o programa nosso através da TV Posse, mas também nós temos aí nosso canalzinho no YouTube. Você quer fazer parte, entre em contato conosco. Você vai estar aí agora recebendo essa orientação através dessa chamada, e logo em seguida nós retornaremos. Hoje nós vamos falar sobre o que tem acontecido nos finais do tempo, né? Por exemplo, hoje nós estamos ouvindo, né, e também vendo com relação ao chip, e há uma controvérsia muito grande, né? Muitos religiosos aí, até uma liderança evangélica falando que não tem problema nenhum, que está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Então, logo após essa chamada, nós vamos estar falando. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local, e em mais de 9 cidades com sinal irradiado, isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. « 2018, o ano da porção dobrada. Participe conosco do culto da virada, agradecendo a Deus pelo ano de excelência e celebrando a chegada de 2018 com muita fé e alegria. Traga seus projetos de vida e seus alvos. Culto da Virada, dia 31 de dezembro, às 22 horas. Local: Rua Lucas Padilha, número 7. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Glórias a Deus. Meu amado, nós, desde quando eu me conheço, né, por evangélico, quando eu cheguei numa igreja, é claro que aqueles primeiros meses que você chega a uma igreja, você, né, está chegando num ambiente diferente, o Senhor começa a trabalhar na sua vida, você começa a passar por aquele processo ali, daquela
libertação, aquelas primeiras libertações de vício, começa agora ter, né, novas amizades. Então, aqueles primeiros meses, eu posso até dizer assim, primeiro ano, depois você começa já a ler a palavra, já recebe ali um desafio, né? Sempre a gente é desafiado dentro da casa de Deus, você começa a receber desafios, e começa também, né, a ver comentários. Claro que quando você chega à igreja, você começa, né, muda tudo, né? Os comentários com relação ao finais do tempo, o mundo vai acabar ou não vai acabar, aquela coiseada toda, e aí você começa agora a entender, né? A entender, biblicamente falando, não é opinião de A, B, C ou D, mas o que a Bíblia fala a respeito daquilo. Então, porque nós orientamos a nossa vida, não é pela opinião de A, B, C ou D, mas pela palavra de Deus. Por isso que existe a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. Então, quando eu, por exemplo, ouço um comentário, quando eu assisto, né, algum vídeo, algum estudo, fulano de tal está falando alguma coisa, por exemplo, como que nós podemos saber se aquilo ali é certo ou não? É pela Bíblia. Por isso que tem a palavra de Deus. A opinião de A, B, C ou D, aí já vira assim um bate-papo, e muitas vezes isso aí leva a um problema muito sério na nossa mente. Então, claro que você não vai discutir com ninguém e tal, mas o que a Bíblia fala a respeito de tudo isso? Nós estamos vendo falar com relação à implantação do chip, né? Primeiro lá no cartão de crédito, celular, e agora já estão dizendo aí que muitos já estão com esse chip, tanto na mão direita como na testa, né? Eles já fizeram o teste de implantação, já viram, por exemplo, qual o local do corpo que é mais sugestível à, né, adaptação desse chip. E o que a Bíblia fala a respeito? Qual é a sua opinião, apóstolo? A minha opinião, eu não tenho opinião com relação a isso, eu tenho aquilo que a Bíblia fala, tá? Aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia orienta. Mas vamos ver alguma coisa, primeiro, em Mateus 24, 24, quando uma das últimas pregações do Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre o sinal do fim dos tempos. Uma das últimas pregações do Senhor Jesus, claro que preparando os seus discípulos ali, e também, né, todos aqueles que são discípulos de Jesus, são orientados pela palavra. Então, aqui na nossa igreja evangélica, Avivamento para as Nações, nós não temos aqui negócio de top, né? Aqui nós não somos, né, nós não vamos para esse meio. Nós respeitamos as pessoas, mas nós gostamos aqui de Jesus, nós amamos o Espírito Santo, e nós, né, temos assim um zelo muito grande pela palavra de Deus, tá? Tanto é que os discípulos de Jesus, da igreja, do Avivamento para as Nações, nós temos um cuidado muito grande, porque uma alma vale mais do que tudo nesse mundo, tudo. Então, se eu preparar uma pessoa, simplesmente por preparar e não orientar, a gente vê o cuidado que Jesus tinha com os seus discípulos, um cuidado assim, muito grande, porque um discípulo do Senhor Jesus Cristo se torna um grande líder. Então nós temos que tomar cuidado, assim, a Bíblia fala isso, Jesus falou sobre isso. Se você vê, por exemplo, os profetas maiores orientar os profetas menores, todos eles tiveram um cuidado muito grande. E por que nós não vamos ter um cuidado? Por exemplo, o líder de célula, o pastor que não tem um cuidado pelo seu rebanho, que não orienta com relação, por exemplo, aos falsos profetas, lobo, então eu acho que ele está na qualidade também de falso profeta e de lobo. Todos nós temos que ter um cuidado, porque nós estamos preparando ali, por exemplo, a estrutura espiritual, de conhecimento, para desenvolver ali um discípulo verdadeiro, a ponto, por exemplo, de se defender. Aí muitas vezes a pessoa fala, puxa vida, vocês
têm um cuidado com relação aos líderes de vocês, aos discípulos, com relação às redes sociais? Claro que nós temos. Agora eu pergunto, a pessoa que está ali numa rede social, ouvindo qualquer pessoa, você deixaria, por exemplo, o teu filho biológico acompanhar qualquer tipo de pessoa? Claro que não. Imagina um filho espiritual. O mesmo cuidado nós devemos ter. Então, você vê o cuidado que Jesus tinha, né? Vamos ver lá em Mateus 24 o que ele fala. Abriu sua Bíblia aí? Sei lá onde que você está seguindo, né? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Outra versão diz até os escolhidos. Então veja bem, quando eu levo, por exemplo, a igreja, discípulo, assim de uma forma superficial, né? Assim, igreja de movimento, porque a gente não vê esse negócio na Bíblia, coisa de movimento para lá, movimento para cá, a gente não vê isso. A gente vê o Senhor Jesus Cristo um compromisso muito grande de zelo com os seus discípulos, cuidado, cercando aqueles discípulos, não somente aqui, mas se você, por exemplo, lê os evangelhos, né, você pode ver, cada aquilo que um, por exemplo, não fala, o outro fala. Então, para você entender, por exemplo, o ministério de Jesus aqui na terra, você precisa ler várias vezes os 4 evangelhos, várias vezes, não é uma, não é duas, várias vezes, para você entender. Aí a gente vê, por exemplo, aquilo que Mateus não fala, vamos dizer, né, Lucas, que teve um pouquinho mais de conteúdo no livro dele, ele fala. Então, aquilo que é a mesma coisa. Por exemplo, nós estamos diante de um acidente, né? Cada um, por exemplo, ele está, né, num determinado local, um está à direita, outro à esquerda, outro atrás, outro na frente. Então cada um vê de um ângulo. Os 4 falam sobre aquilo, são testemunha daquilo. Então aquilo que um não viu, o outro viu. Por isso que tem os 4 evangelhos falando sobre Jesus. Não é que um queria confrontá-lo, não, são testemunhas daquilo que Jesus fez. Então, quando nós lemos com atenção, com amor, com cuidado, porque Bíblia, nós não podemos ler simplesmente para achar, eu estou lendo, não estou entendendo nada. Então Deus, ele, assim, a gente tem aquela misericórdia, alta misericórdia por nós mesmos. Eu estou lendo a Bíblia, não estou entendendo nada, mas pelo fato de eu estar lendo a Bíblia, mesmo não entendendo nada, Deus me ama. Isso é uma bobagem, isso é uma bibliolatria. Isso não tem nada a ver, nós precisamos ler e entender. Aquilo que eu entendo gera milagre. Aquilo que eu entendo gera em mim, por exemplo, o sobrenatural do Senhor. O entendimento faz, por exemplo, eu aceitar os desafios, eu aceitar tanto, né, o meu desafio para a minha vida, por exemplo, pessoal, como para a minha vida ministerial. Porque o entendimento gera milagre. Tanto é que a palavra do semeador, o entendimento fez com que gerasse 30, 60 e 100. Os demais que ouviram, eles não tiveram entendimento. O diabo veio e levou. Então o entendimento traz para a minha vida milagre, gera em mim desafios para eu crescer cada vez mais. Então veja bem, o próprio Jesus, ele teve um cuidado muito grande, porque nós não estamos fazendo, por exemplo, mercadoria. A igreja não está ali para fazer mercadoria com aquelas pessoas, está ali para desenvolver o talento, levar cada um a crer, a aceitar os desafios. Por que aquela pessoa, por exemplo, está na igreja e não aceitou aquele desafio? Por quê? Né? Ter o cuidado daquilo. Então, você vê que Jesus, ele deixa bem claro, diz que vai aparecer, por exemplo, falsos cristos. Então a gente vê, por exemplo, Jesus tendo esse cuidado, né, muito especial com os discípulos, porque ele sabia que aqueles homens iam continuar o trabalho. Então você pergunta, todas as pessoas na igreja têm esse propósito? Todas as pessoas que vêm à igreja, se você ler, por exemplo, lá em João 15, onde
aquele que não dá fruto será cortado, mas aquele que dá fruto será limpo para que dê mais fruto. Se você ler, por exemplo, o versículo 16, ele diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então, não, apóstolo, aquilo ali foi para os discípulos de Jesus. Pô, mas eu sou discípulo de Jesus, você também é discípulo de Jesus, velho. Aquilo ali é para nós, a Bíblia é para nós. Por isso que nós temos, que nós lemos e que nós procuramos entendê-la cada vez mais. Então, aqui diz que vai surgir, por exemplo, falsos profetas que realizarão grandes sinais. Grandes sinais. Agora, qual o perigo de tudo isso? Por exemplo, você é um líder de célula, você dirige uma igreja, você leva os discípulos aqui. Você pode ver que tem movimento para todo lado. Aqui em São Paulo é movimento todo final de semana, tem fulano de tal, ciclano, beltrano. Se a gente for, por exemplo, acompanhar esses movimentos, a gente não fica na igreja mais. Não fica. Nós não fazemos a obra de Deus mais. Isso é uma estratégia do diabo, para manter aquela igreja, por exemplo, aquele povo no movimento, para eles irem atrás de sinal. A Bíblia não fala para eu ir atrás de sinal. A Bíblia não fala. Aqui diz que, por exemplo, esses homens, eles iam fazer grandes sinais, que eles iam fazer com que os escolhidos, você pode ver que não é uma classe dentro da igreja, quando a gente estuda a Bíblia, não simplesmente daqueles que foram, chamados, aqueles que fazem ali chega na igreja, que fica ali uns 6 meses, 1 ano, depois vão embora, não, os escolhidos. Então, por exemplo, quando eu ensino as pessoas a irem atrás de sinais, a que lado que eu estou indo? Aqui diz que, por exemplo, falso profeta, diz que eles vão fazer grandes sinais. Então, se eu, por exemplo, começar a ir atrás de sinais, eu tenho que, claro, orientar, mas peraí, quem que é esse fulano? Por que está acontecendo? Por que você está indo atrás, Já que Jesus está operando naquela vida, Ele opera na nossa vida também. Eu creio nisso, desde quando eu entendi, comecei a entender. Tanto é que eu estou em São Paulo há quantos anos, eu nunca fui atrás de sinal aqui, porque os sinais, eles nos seguirão. Não é eu que sigo o sinal, é o sinal que me segue. Então, quando, por exemplo, a gente entra nesse modismo evangélico, indo atrás de sinal, aliás, eu nunca vi uma pessoa que só anda atrás de sinal crescer espiritualmente, nunca vi. É só atrás de movimento. Eu nunca vi. Cada dia eles estão numa igreja, cada dia eles estão, é ministério agora, cada dia eles estão no ministério, não crescem, e para mim, estão sendo preparados para receber o grande engano. Quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, onde fala, ali a manifestação do homem do engano, quando você lê, por exemplo, Tessalonicenses, Paulo fala que Deus até permite que aconteça isso dentro da igreja, porque aquelas pessoas, elas não querem compromisso, elas não querem ali responsabilidade, elas querem um Jesus que venha resolver os seus problemas. Aí você pergunta, o apóstolo, mas Jesus não resolve os meus problemas? Ele resolve, meu amado, mas Jesus não está ali, Ele não entra na nossa vida simplesmente para resolver o nosso problema. Se eu for atrás de um Jesus que resolve só os meus problemas, eu estou indo atrás de um Jesus do consumismo, do comodismo, não é? Então, é o Jesus lá, que a gente sempre fala aqui, Jesus, por exemplo, estava na cruz, um de um lado, outro do outro, um queria que Jesus resolvesse os seus problemas ali, tirasse ele da cruz, e também saísse da cruz. Então, hoje nós vemos uma boa parte de evangélicos entrando para esse caminho. É um caminho que nós estamos preparando esse povo para o grande engano, aonde Jesus declara aqui em Mateus 24, 24. A igreja que não tem compromisso,
Uma igreja que só vai buscando sinal, tem um sinal ali, agora chegou. É a mesma coisa aqueles barzinhos, né? Eu lembro quando eu servia Satanás, a gente vivia dentro daquele barzinho, tinha ali um movimento naquele barzinho, depois abria outro bar do outro lado da esquina, aí a gente ia para lá. Então é mais ou menos isso que estão criando dentro de algumas igrejas evangélicas hoje, é o modismo, né? Sem responsabilidade, sem vida com o Senhor. Na realidade, essa igreja está sendo preparada para o grande encontro. Encontro de quem? Do falso profeta. Diz que esse homem vai fazer, né? Não somente esse homem, mas, por exemplo, esse homem vai manifestar no futuro, mas é aquilo que está manifestando no presente, que é iludido, que é enganado por esse homem. Então, quando eu levo, por exemplo, a igreja a esse modismo de engano, de ir atrás de sinal, eu estou preparando a minha igreja para o desfecho final ali, de ir atrás, né, do homem que vai fazer grandes sinais, e na realidade que vai enganar até os escolhidos. Então, por exemplo, você está preparando o teu povo para quê? Aqui nós preparamos para encontrar com Jesus. Então vamos lá agora para Marcos 16. Veja bem, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. E foi uma ordem de Jesus. Uma ordem, vão, não é? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Só que não para por aí. Olha, eu fui batizado, eu creio em Jesus. Tá bom, você crê. Agora o outro versículo, ele diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Aí diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber algum veneno mortal não lhes fará nenhum mal, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então veja bem, aqui, primeiro, a pessoa, ela recebe Jesus como Salvador da sua vida, ela recebe, ela foi batizada, começa um crescimento espiritual na vida daquela pessoa, porque, por exemplo, se ela aceita Jesus, foi batizada, e não há um crescimento espiritual na vida daquela pessoa, lá em Colossenses capítulo 3, diz que nós que fomos batizados, nós vamos buscar as coisas do alto. Vamos buscar as coisas do alto. Então, eu estou preparando aquele discípulo para ir atrás de sinal, ou eu estou preparando aquele discípulo para que os sinais o acompanhem? Aí você vai ver que igreja é. Ou você mesmo. Talvez você quer consolidar os seus discípulos indo atrás de movimento. Vamos lá, que tem um mover ali, tem um mover aqui, tem um mover lá. Aqui, a Bíblia não ensina esse negócio. A Bíblia ensina que nós devemos preparar, igual Jesus, por exemplo, ele preparou os seus discípulos. Daqui um pouquinho, aqueles discípulos que estavam expulsando demônio, foram batizados com o Espírito Santo, enfrentaram tudo da época, pregaram a palavra para a sua geração da época, recuperação de maravilha, de tudo. Então nós estamos preparando, por exemplo, nossos discípulos para ir atrás de sinais ou para que os sinais os sigam. Aí a gente mostra a diferença, que não é uma diferença mínima, é uma diferença que faz com que a pessoa entre no céu ou no inferno. Então, lá em Mateus 24, diz, o próprio Jesus disse: olha, vão aparecer ali falsos cristos, falsos profetas. Diz que eles vão, né, fazer sinais assim, tão grandes que vão enganar até os escolhidos. Lá em Apocalipse 13, né, a Bíblia, ela completa, né, lá em Apocalipse, claro que tem um pouquinho mais de figura, né, porque Apocalipse usa muita figura, fala da besta, e diz que vai fazer sinal que vai cair fogo do céu, fogo do céu. Será que é Elias Será que é Elias? Então, quando eu estou preparando a igreja
para ir atrás de sinal, igual, né, os movimentos que tem hoje aí, chamado movimento de avivamento. Isso não é movimento de avivamento, isso é movimento de comodismo, onde as pessoas ficam ali um dia, 2 dias e tal, dali no outro final de semana tem outro. Isso aí não tem nada a ver com, né? Na realidade, nós estamos preparando a igreja para ser enganada. E aqui Marcos fala diferente, né? Os sinais seguirão aqueles que creem. Não é aqueles que creem que vão seguir sinal. Os sinais vão me seguir. Então, meu amado, é coisa para se pensar, né? Não é? Então, quantos movimentos tem? Aqui em São Paulo mesmo, todo final de semana tem um movimento diferente. As pessoas vão, deixam as suas igrejas, não tem compromisso com a obra, só pensa em si, não faz a obra do Senhor, não tem compromisso, não tem fidelidade, não tem vida de santidade, não tem nada. E aonde essas pessoas estão sendo levadas? Aonde? Você fizer um estudo, né, por exemplo, aí de um pouquinho mais atenção, Mateus 24 e com outras concordância da palavra do Senhor, que fala sobre isso, né, porque o próprio versículo vai te levando a outros versículos. Então, meu amado, tome cuidado com isso, tá bom? Jesus, ele cura, ele liberta, ele faz tudo. Mas a gente só vive atrás disso. Muitas vezes nós estamos doentes, mas nós estamos orando para outras pessoas serem curadas também. Porque isso é a atitude de um verdadeiro servo do Senhor. Ele está crendo que Jesus vai curar aquela vida e está crendo que Jesus vai curar a sua também. É assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos há anos. Tá bom, minha irmã? Então tome cuidado com aquilo que tem acontecido ao seu redor. Bom, quero orar por você. Se algum espírito de engano estiver entrando na sua vida, que saia em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso Deus, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Não a palavra minha, nem a opinião minha, mas a tua palavra, que ela é esclarecedora em tudo, meu Pai. Eu repreendo esse espírito de engano que muitas vezes entra, porque o evangelho da facilidade, o evangelho do comodismo, o evangelho da zona de conforto, traz muitas vezes um destino cruel, Pai. Senhor amado e glorioso, em nome de Jesus nós repreendemos todo esse mal, meu Pai querido Deus. Que a tua palavra possa prevalecer e permanecer na nossa mente, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. « 2018, o ano da porção dobrada. Participe conosco do Culto da Virada, agradecendo a Deus pelo ano de excelência e celebrando a chegada de 2018 com muita fé e alegria. Traga seus projetos de vida e seus alvos. Culto da Virada, dia 31 de dezembro, às 22 horas. Local: Rua Lucas Padilha, número 7. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento.